Boa noite a todos. Vamos iniciar então mais uma aula aqui no nosso curso Habilidades Cognitivas para Concursos e Seleções. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos aqui abordar as habilidades cognitivas de avaliar, descrever e sintetizar. Vou então compartilhar agora a tela com vocês para que a gente possa então dar início. Bom, pessoal, então, como eu estava me referindo, dando continuidade na aula anterior, aula 2, nós vimos sobre as habilidades de analisar, comparar e classificar. Dando continuidade, então, hoje, nós veremos a habilidade de avaliar, a habilidade de descrever e a habilidade de sintetizar. Também 3 operações mentais muito importantes para a compreensão de qualquer tema, para a aprendizagem de qualquer assunto ou desenvolvimento de qualquer competência e habilidade. Então, iniciando aqui com avaliar, eu já trago uma definição para vocês. Avaliar é a habilidade cognitiva de atribuir valor a algo, objeto ou realidade, a partir da relação com um critério de referência. Vamos entender isso. Para ilustrar e facilitar a compreensão, eu trago o exemplo do cinema. Todo mundo aqui tem uma experiência de assistir filme, seja no cinema, seja em casa, pela televisão, ou hoje muito comum através da internet, pelas plataformas de streaming. E todo mundo tem os filmes que gosta e os filmes que não gosta. Esse gostar ou não gostar já começa a dar a entender o que vem a ser o avaliar. Quando a pessoa julga um filme, e aqui falando de uma maneira bem simples, que gostou ou não gostou daquele filme, isso já é uma avaliação. Agora, essa avaliação de um filme pode ser com muito mais profundidade, com muito mais detalhe e tecnicidade. Isso vai variar de pessoa para pessoa, do nível de conhecimento que ela tem, também motivação e, às vezes, até a função que ela exerce, se é, por exemplo, um profissional de crítica de cinema. Então, comece a lembrar dos filmes que você assistiu, daqueles que você mais gostou, dos filmes que você não gostou, detestou, que não conseguiu nem ver até o final, dos filmes que você achou razoáveis, entende? Então, isso tudo são julgamentos ou avaliações que você fez desses filmes. Ilustra bem isso uma representação sobre a avaliação de filme, algo que ficou clássico na imprensa brasileira, através do jornal O Globo, do bonequinho do Globo de crítica de cinema. Vocês estão vendo aí as posições do bonequinho conforme a avaliação do crítico referente a um determinado filme. Podendo ser péssimo, a representação do bonequinho indo embora do cinema, ruim, ele dormindo na cadeira, mediano, ele assistindo, mas nenhuma reação maior aparente, meio que indiferente, bom, ele já aplaudindo, e aplaudindo de pé, correspondendo a excelente. Então, observe, essas 5 posições correspondem a 5 apreciações ou a 5 avaliações, no caso, mais qualitativas. Então, a mesma coisa, você tem filmes que você assistiu que você achou medianos, bons, excelentes, ruins, péssimos e às vezes até outras gradações. Isso é um exemplo de avaliar. Então, avaliar, você atribui valor a algo a partir de um padrão de referência. Nesse caso do filme, para que o crítico estabeleça se o filme é excelente, mediano ou ruim, ele tem determinados parâmetros, determinados critérios, para que então ele possa argumentar na sua apreciação. Isso não é simplesmente aleatório. Isso também serve para você. Por mais que você tenha consciência ou não dos seus parâmetros, você sempre utiliza parâmetros ou padrões de referência para julgar, seja um filme ou seja qualquer outra coisa. Pode ser uma refeição, você vai ter critérios para poder julgar. Pode ser um hotel, por exemplo, que você vai se hospedar, entre outras coisas. Então,
avaliar é uma operação mental que nós utilizamos diariamente no nosso cotidiano, para tudo. O tempo todo nós estamos fazendo avaliações. É uma operação, inclusive, muito importante na tomada de decisão. Então, vamos ver aqui, ainda continuando, o exemplo do Oscar. O Oscar nada mais é do que uma premiação a partir da avaliação, da qualidade dos filmes conforme um determinado item ou categoria. Então, por exemplo, no Oscar, se avalia os filmes com o melhor efeito especial, efeitos especiais. É uma categoria do Oscar, e aí você tem os avaliadores que vão julgar o quanto aquele filme foi bom, e isso os filmes vão recebendo pontuações, e aquele que tem a maior acaba sendo a que se destaca, que se diferencia, que acaba levando a premiação, né? Então, esse é um exemplo. No Oscar também, a questão de ser o melhor ator ou a melhor atriz, o melhor ator coadjuvante, a melhor atriz coadjuvante, é a mesma coisa. Existem critérios que os avaliadores se utilizam para julgar a qualidade de interpretação de um ator ou de uma atriz. E a partir desses critérios é que eles vão avaliar e vão, muitas vezes, até dar nota ou uma apreciação se a partir do nível, do grau de correspondência daquele ator com o que eles consideram uma boa ou uma excelente interpretação. Então, isso é um exemplo de avaliar. Mas existem outros, só para facilitar aqui a compreensão. Por exemplo, a avaliação da aprendizagem. Todo mundo já passou por isso. O mais comum instrumento utilizado são as provas, os testes, os exames. A avaliação da aprendizagem justamente está se atribuindo valor a partir de um padrão de referência, ou seja, o conhecimento desejado que o aluno domine, para o quanto, em tese, ele realmente domina, ou o seu nível de proficiência. Então, isso é um exemplo de avaliação. Normalmente, até se utiliza esse nome dentro do contexto da educação, né? A avaliação educacional. Bom, outro exemplo de avaliação é a avaliação de desempenho. Muita gente tem essa experiência dentro de empresas, onde se avalia os resultados apresentados ou pela empresa de uma forma geral, ou por uma equipe, ou por um funcionário em particular. A avaliação de desempenho hoje é muito disseminada dentro das organizações, a partir de uma série de referências. Pode ser metas a serem atingidas, resultados econômico-financeiros, realização de projetos. Tudo isso são elementos importantes que são considerados na hora de fazer uma avaliação de desempenho. De qualquer forma, o que interessa aqui para a gente é que o procedimento, o processo de fazer essa atribuição de valor, ele é o mesmo. O que vai variar é o contexto, a natureza do que está sendo avaliado, os padrões de referência, mas o processo é o mesmo, seja para fazer avaliação de aprendizagem, avaliação de desempenho, avaliação da qualidade de um filme, como a gente viu ainda há pouco, né? Por exemplo, dentro do Oscar, e dentre outros mais. Outro aspecto que a gente pode ilustrar para a avaliação é a precificação. Por exemplo, quando você quer vender o seu carro. Você possui um automóvel, quer trocar de carro, mas para isso você quer primeiro vender o seu carro atual. Muitas vezes você não sabe os critérios para estimar o valor desse carro, você recorre a um vendedor, a uma concessionária, e o vendedor ele vai ter uma série de parâmetros para poder estipular qual é o preço do seu carro, o preço mais adequado. Isso é o que se chama de precificação. Então, o processo de precificação é uma maneira de você atribuir valor a algo dentro do parâmetro financeiro. E um outro exemplo também, que a gente pode ilustrar o ato de avaliar, é no contexto moral, ou de justiça, ou da ética. Uma pessoa pode ter uma determinada conduta e, conforme certa cultura, aquilo ser avaliado de maneira inadequada, ter uma avaliação que é recriminado, é repudiado a partir dos parâmetros daquela cultura. Mas aquele mesmo comportamento numa outra cultura
pode ser simplesmente liberado. Não há algo nem a favor, nem contra, é indiferente para determinada cultura. E se a gente considerar ainda uma terceira, dentro desse contexto moral, você ainda pode ter uma outra cultura em que aquele comportamento não só ele é liberado, como também é incentivado. Então, a questão do julgamento moral é um exemplo de avaliação também. Qual é o denominador comum, então, de todos eles? A operação mental é a mesma. O que varia é o objeto, a natureza do parâmetro, a complexidade maior ou menor, mas o passo a passo mental, como a gente vai ver agora em seguida, ele é o mesmo. Então, vejam só, qual é a primeira etapa para você avaliar qualquer coisa? A primeira etapa é estabelecer o parâmetro, o padrão de referência, o modelo ideal. Se você vai julgar algo, você tem que ter um referente para poder julgar esse algo. Senão você não tem como julgar. Porque, em síntese, a avaliação vai ser o quanto esse objeto que você está avaliando, ele se aproxima ou corresponde, em que grau, em que medida, desse modelo ideal, desse parâmetro, desse referencial. Quanto mais ele se aproximar, maior vai ser o valor. Quanto menos ele se aproximar, ou seja, quanto mais ele se distanciar, menor será o valor. Então, pessoal, o primeiro passo para você estabelecer, para você realizar uma avaliação, é ter claro qual é o seu parâmetro. Esse parâmetro, esse referente, ele vai ser constituído pelo menos por 3 variáveis. Os itens são os tópicos, onde mais detalhadamente você vai considerar para fazer essa avaliação. Em relação a esses tópicos, os atributos que eles possuem, e em relação a esses atributos, a escala de valores correspondentes. Vamos deixar isso mais claro. Voltando ao exemplo do cinema, do filme. Você pode ter como itens do seu parâmetro, para avaliar qualquer filme, enredo, pode ser um item, a qualidade do enredo, ou seja, a qualidade da história. Um outro item, a qualidade da interpretação dos atores. Foram bons atores? Os atores interpretaram bem os seus papéis? Foram convincentes? Então, isso é um outro item. Vejam só, já falei 2 itens para você avaliar um filme. Você vai dissecando os tópicos. Esses itens são os tópicos para que você possa realizar a avaliação. Então, enredo, interpretação dos atores. Um outro aspecto, o figurino, as roupas, as vestimentas correspondem ao filme. Se é um filme histórico, por exemplo, isso pode ter um peso maior do que um filme que passa no presente. Ou o cenário também pode ser algo importante. O cenário, se você pegar, por exemplo, filme de ficção científica, em que a narrativa se passa no futuro, pode ser um ponto no futuro ou no espaço, né? Em outro lugar além da Terra. A questão do cenário vai ser muito importante no sentido da história. Então, esses são os itens, tá? Como eu citei aqui. Enredo, interpretação dos atores, vestimenta, figurino, cenários, e a gente poderia aqui falar vários outros. Em cada um desses itens, você tem que ter o atributo. O atributo, então, são as características daquele item. Então, em relação ao enredo, você pode ter vários atributos. Por exemplo, tem que ficar muito claro no enredo as etapas, conforme você tem como referencial, da estrutura do enredo. Por exemplo, os 3 atos, onde você tem no primeiro ato a apresentação dos personagens, do contexto e desencadeamento da história. O segundo ato, que é do conflito propriamente dito, onde você tem, então, o desenvolvimento dessa história, onde vão acontecendo uma progressão dos conflitos e a história, então, vai tendo seus pontos de virada. E o terceiro ato com o clímax e o desenlace. O final do filme. Você poderia ter como critério, como atributos, esses itens dentro do roteiro. Pode estar mais detalhado ou menos detalhado. E os valores, para cada um desses atributos, você vai dar
um valor correspondente. Se a história está muito bem estabelecida, por exemplo, nesses 3 atos, conforme o critério da pessoa, pode, então, receber uma nota 10. Ou, depende da variação que você estabeleça entre mínimo e máximo, se é de 1 a 5, se é de 1 a 10 e tal. Agora, se o final não ficou muito claro, você achou que o final ficou duvidoso, pode ter uma nota menor. Se o final foi decepcionante, pode ser 0 nesse item. Então, veja, você tem um valor que corresponde à configuração daquele atributo, a presença ou não daquele atributo em relação ao item. Ok? E o mesmo se dá para atores, a interpretação dos atores, para o cenário, figurino, como eu estava falando, e outros itens. Fotografia do filme e por aí vai, né? Trilha sonora são outros itens que vão ter os seus atributos correspondentes e os valores, então, correspondentes. Lembrando que valores não necessariamente são numéricos, podem ser qualitativos. Por exemplo, como a gente viu ali do bonequinho do jornal O Globo, que é bom, ruim, excelente, mediano e por aí vai. O segundo passo para você avaliar qualquer coisa é analisar o objeto. Então, você vai identificar, a partir dessa análise, a presença ou não dos itens e atributos. Repare, então, que o seu parâmetro norteia a sua análise do objeto. Eu vou olhar, então, o filme de acordo com o meu parâmetro. Eu vou analisar o filme de acordo com o meu parâmetro. Eu vou ver, então, a interpretação dos atores, é um elemento importante. Eu vou ver se o enredo está muito bem construído, muito claro os atos, a qualidade da apresentação, da abertura do filme, a qualidade do final. Eu vou olhar todos esses itens, então, para poder fazer a análise, ver a presença ou ausência desses itens e dos seus atributos. Mas isso depende, reparem, da primeira etapa, que é estabelecer o parâmetro. Na sequência, eu vou comparar o que eu achei naquele filme analisado com o meu parâmetro. Essa comparação vai me permitir ver o grau de correspondência, o quanto que o filme real, que eu acabei de assistir, ele tem, ou o quanto ele se aproxima, ou o quanto ele se afasta do meu parâmetro, do meu referencial. A partir disso, então, eu posso atribuir valor, conforme a presença ou ausência dos atributos. Então, vejam, essa questão é o passo a passo das habilidades cognitivas, da habilidade de avaliar. Eu vou, então, estabelecer o parâmetro, analisar o objeto, comparar o objeto com o parâmetro e atribuir valor. Lembrando que esse valor pode ser tanto quantitativo ou numérico, quanto qualitativo, também como bom, ruim, péssimo, ótimo e por aí vai. Ok? Bom, vamos ver a aplicação disso para ilustrar na área da saúde. Existe uma escala muito utilizada para avaliar o coma, talvez a mais utilizada, que é a escala de coma de Glasgow. Reparem só, essa escala ela é a partir dessas características aqui. Ó. Vocês estão vendo na primeira coluna um parâmetro que, dentro do que a gente estava explicando, vai corresponder a um item. Então, ó, um dos itens, abertura ocular. Um outro item, resposta verbal, para avaliar se a pessoa está em coma, se não está em coma, né, está na vigília física, se ela está ou se ela está em algum ponto intermediário. Tá? Outro item para avaliação do coma, resposta motora. E tem mais outros, mas para o que interessa aqui para a gente, já serve para exemplificar. Na coluna do meio, vocês estão vendo ali com o título de resposta, seriam os atributos. Então, olha só, para o item abertura ocular, você tem 4 atributos possíveis. Abertura ocular espontânea, abertura ocular ao comando verbal, quando se pede para o paciente abrir os olhos, abertura ocular ao estímulo doloroso e nenhuma abertura. Então, veja, conforme esses atributos, o item abertura ocular vai receber uma pontuação. Então, no caso, o atributo nenhuma do abertura ocular é 1.
Ao estímulo doloroso, a nota 2. Ao comando verbal, nota 3. E espontânea, nota 4. Nessa escala de coma de Glasgow, quanto menor a nota, maior o grau de coma. Quanto maior a nota, mais lúcido o paciente está. Resposta verbal é outro item. Então, vocês estão vendo na coluna do meio os atributos correspondentes. Orientado e conversando, desorientado é um outro atributo, palavras inapropriadas, sons incompreensíveis ou nenhuma. Então, também, da mesma forma, vocês vão ver na coluna da direita os valores. Então, pessoal, isso se dá para o seguinte, o item resposta motora, você vai ter os atributos específicos e também os valores correspondentes. O que a gente acabou de falar é o que eu expliquei para vocês para um parâmetro. A primeira etapa da avaliação. Você tem o item, vocês estão vendo aí na primeira coluna. A segunda coluna, a coluna do meio, é o atributo. E a terceira coluna corresponde ao valor. Tá? A escala de Glasgow facilita, serve muito bem de ilustração para essas etapas que eu acabei de explicar para vocês em relação a avaliar. Vamos ver como isso cai em questões oficiais. Por exemplo, no ENAD, Engenharia Mecânica. Vejam só, um fabricante de bicicletas de velocidade está mudando o material de fabricação de seus produtos para tubos de parede fina de alumínio da classe 6XXX, que tem como elementos principais o silício e o magnésio. Essa mudança decorre da necessidade de redução do peso desse tipo de bicicleta para melhorar seu desempenho. Os quadros de aço carbono fabricados anteriormente eram soldados, usando-se eletrodos revestidos. A utilização dessa técnica, mantendo-se os parâmetros tradicionais, não funcionou bem para o alumínio. Na situação descrita acima, o processo mais adequado para atender a demanda de produção do fabricante é o... Então, aqui as alternativas referem-se, então, ao tipo, ao procedimento. Vocês estão vendo aí todas elas, e a resposta, nesse caso, é a letra A, o TIG, TIG. Agora, vejam só, do que interessa aqui. Por que isso envolve avaliar? Primeiro ponto que a gente tem que ver, no enunciado, o processo mais adequado. Ora, está pedindo aquele procedimento mais adequado. Se é o mais adequado, já é um indício para a habilidade de avaliar, que é o grau de conformidade, pois visa verificar o grau de conformidade de um objeto com um parâmetro. Dentre as opções, esse objeto, a letra A, que corresponde à letra A, é aquele que tem maior grau de correspondência com o parâmetro. Então, isso envolve a habilidade de avaliar. Um outro elemento são os itens para a construção do parâmetro, que aparece no corpo do texto base. Vejam só. Seus produtos para tubos de parede fina de alumínio de classe 6XXX, que tem como elementos principais o silício e o magnésio. Necessidade de redução do peso desse tipo de bicicleta. Esses são elementos que também ajudam a elaborar o parâmetro para que o aluno pudesse fazer o julgamento, a avaliação. Ok? Então, esse é um exemplo de avaliar sendo exigida numa questão de prova no ENAD. Um outro exemplo agora no Enem. Reparem só. Esse é um exemplo que eu gosto muito, porque a partir do momento que a pessoa estabelece o padrão de referência, o modelo ideal, fica mais fácil responder a questão. Vamos prestar bem atenção, olha só. A abertura e a pavimentação de rodovias em zonas rurais e regiões afastadas nos centros urbanos, por um lado, possibilita melhor acesso e maior integração entre as comunidades, contribuindo com o desenvolvimento social e urbano das populações isoladas. Então, até aqui, falou da importância ou da vantagem da abertura e pavimentação de zonas, de rodovias em zonas rurais e regiões afastadas dos centros urbanos. Agora, a outra informação. Por outro lado, a construção de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente, visto que a abertura de estradas pode resultar na fragmentação de habitats, comprometendo o fluxo gênico e as interações entre espécies silvestres, além de prejudicar o fluxo natural dos rios e riachos, possibilitar o ingresso de espécies exóticas em ambientes naturais e aumentar a pressão antrópica sobre os ecossistemas nativos. Então, no primeiro parágrafo se falou da vantagem
da abertura e pavimentação de rodovias em zonas rurais. E no segundo, se fala dos riscos, do perigo ou das ameaças que essas construções de rodovias podem gerar, o impacto negativo que elas podem trazer ao ambiente natural. Feito essa consideração, vejam só o que o enunciado pede. Nesse contexto, para conciliar os interesses aparentemente contraditórios entre o processo social e urbano e a conservação do meio ambiente, seria razoável. Então, veja, aqui é importante a gente chamar a atenção, para conciliar os interesses aparentemente contraditórios entre o progresso social e urbano, de um lado, e do outro, a conservação do meio ambiente. Então, esse vai ser o nosso parâmetro, esse é o nosso modelo ideal. Conciliação de progresso social e urbano com conservação do meio ambiente. Tendo claro esse parâmetro, eu vou olhar as alternativas. Tá? Vamos ver essas alternativas. Então, olha lá, a primeira. Impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em áreas rurais, em regiões preservadas, pois a qualidade de vida e as tecnologias encontradas nos centros urbanos são prescindíveis às populações rurais. Eu tenho que pegar essa alternativa e avaliar de acordo com o meu parâmetro. Qual é o meu parâmetro? Conciliar progresso social e urbano com preservação ambiental. Essa aqui corresponde a isso? Não, porque aqui já está falando impedir a abertura e pavimentação de rodovias. Então, eu não tenho conciliação aqui, porque ela já de cara vai só para um lado, no caso da preservação. B, impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em áreas rurais e em regiões preservadas, promovendo a migração das populações rurais para os centros urbanos, onde a qualidade de vida é melhor. Veja, de novo, eu vou pegar essa alternativa e vou julgar de acordo com o meu parâmetro. Ela, de cara, já vai para um determinado lado, que é impedir a abertura e pavimentação de rodovias. Então, não atende o nosso parâmetro, que é de conciliação de desenvolvimento ou progresso social e urbano com preservação ambiental. Não atende. Vamos ver a alternativa C. Permitir a abertura e a pavimentação de rodovias apenas em áreas rurais produtivas, haja visto que nas demais áreas o retorno financeiro necessário para produzir uma melhoria na qualidade de vida não é garantido. Aí esse aqui caiu para o outro lado. Quer dizer, há uma ênfase no progresso social e urbano, mas desconsidera a preservação ambiental. Portanto, não corresponde ao nosso parâmetro. Gera um outro problema. Vamos ver a alternativa D. Permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, desde que comprovada a sua real necessidade e após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar ou compensar seus impactos ambientais. Vejam só, essa aqui parece corresponder ao parâmetro da questão. Conciliar progresso social e urbano com preservação ambiental. Ela aqui corresponde, se a gente for olhar, permitir a abertura e a pavimentação. Então, vai para o foco do progresso social e urbano. Desde que comprovada a sua real necessidade e após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar ou compensar seus impactos ambientais. Então, ela também atende a questão da preservação ambiental. Ela faz a conciliação. Vamos girar aqui, ver pela alternativa seguinte, se realmente a letra D é a melhor. Permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, haja visto que os impactos ao meio ambiente são temporários e podem ser facilmente revertidos com as tecnologias existentes para a recuperação de áreas degradadas. Não, houve uma ênfase para o progresso social, mas em desrespeito, uma certa negligência em relação à preservação ambiental. Então, a resposta correta é a letra D. O que eu quero mostrar, que interessa aqui para a gente, é que nós conseguimos chegar à resposta se nós seguirmos ao passo a passo mental que eu acabei de explicar para vocês da operação mental de avaliar. Estabeleço o parâmetro, no exemplo aqui da questão conciliação, progresso social e urbano e preservação ambiental,
E aí eu olho as alternativas e vou julgando, atribuindo valor a elas de acordo com o meu parâmetro. Nesse caso, a alternativa D atende ou tem uma conformidade com o meu parâmetro, portanto, eu chego ao resultado correto. Isso foi possível, como eu disse, a partir da operação mental de avaliar. Então, pessoal, de uma forma geral, os indicadores de avaliar nas provas envolvem, por exemplo, quando há escolha, né, quando há necessidade de optar entre alternativas, porque toda escolha requer a habilidade de avaliar, mas é óbvio que eu não estou falando qualquer alternativa, senão toda múltipla escolha seria avaliar, que em algum grau, mas eu digo na resolução do problema proposto pela questão, tem-se que avaliar, tem que se escolher entre alternativas. Por exemplo, aquele processo na produção da bicicleta que a gente viu ali na questão anterior. Finalidade, esse é um outro indicador ou um indício da habilidade, que a habilidade de avaliar está sendo exigida numa prova, quando visa selecionar objeto de maior valor entre outros. Na apostila desse módulo, vocês têm exemplos de todos esses itens, tá? Na mesma descrição como eu estou mostrando aqui. Obviamente eu não vou mostrar todos que vocês têm na apostila, porque a habilidade de avaliar, por exemplo, ela é bastante extensa e variada, mas aqui eu já vou dar uma geral, uma amostra para vocês, mas olhem a apostila que na meta-análise das questões tem esses exemplos todos, tá? Grau de conformidade visa verificar o grau de conformidade de um objeto com um parâmetro, foi o que a gente acabou de ver nessa questão referente à conciliação do progresso social e a questão de preservação ambiental na construção de rodovias. Indicação de critérios avaliativos, quando está no corpo do texto da questão, por exemplo. Item avaliável, indicação de itens a serem avaliados. Parâmetro, indicação de parâmetro avaliativo que deve ser usado. Tudo isso podendo estar presente em qualquer parte da questão da prova. Quando visa a identificação do parâmetro, o problema proposto é a identificação de parâmetro. Quando há relações preferenciais, geralmente para serem julgadas, afirmações sobre a estima superior de um objeto sobre o outro, e aí julgados como verdadeiro ou falso. Sugestões avaliáveis, sugestões a serem avaliadas conforme um parâmetro também. Ok? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem aí no nosso chat vocês se manifestarem que a gente procura responder, tá? De qualquer forma, então eu vou continuando aqui. Peraí, parece que tem alguém aqui. Ok? Tá tudo certo, né? Então tá bom. Ok. Voltando então, vamos agora para descrever. Descrever é uma operação também muito utilizada no nosso dia a dia, tá? Então, descrever. A definição é a seguinte: descrever é a habilidade cognitiva de apresentar as características ou atributos de um objeto, ideia ou fato. Então, vamos ver exemplos disso, tá? Eu posso descrever uma paisagem. Muitas vezes a pessoa, quando conta um local que visitou, que conheceu, ela faz justamente, o ato de contar é uma descrição. Eu posso utilizar essa operação mental para descrever uma pessoa. Vocês estão vendo aí um exemplo do retrato falado. O retrato falado é uma descrição utilizada principalmente na área policial, né? Quando uma vítima ou uma testemunha faz a descrição da aparência física de um suspeito e a polícia vai então fazendo um desenho, que é o chamado retrato falado, a partir da descrição das características desse suspeito. E aí, então, eles conseguem elaborar e tentam se aproximar do que a vítima ou testemunha viu diretamente. Então, vocês estão vendo aí um exemplo do retrato falado com base na personagem do filme, né? Na verdade é uma trilogia, mas o primeiro filme é o homem que, se eu não me engano, o homem que não amava as mulheres, né? Você pode fazer a descrição de uma obra de arte, por exemplo. Tudo isso são aplicações do ato de descrever, de apresentar as características e propriedades de algo.
Você pode fazer a descrição de um perfil, esse é mais subjetivo, mas quando se vai fazer uma seleção profissional, uma empresa abre um processo seletivo, ela tem que fazer a descrição das características do perfil desejado para aquela vaga, para aquela função. E aí vai se observar depois, e aí esse observar depois é justamente fazer a avaliação, que é o que a gente acabou de ver. Mas antes de fazer a avaliação, se faz a descrição, o perfil desejado. Tanto o perfil mais abstrato daquele cargo, né, do que se deseja para aquele cargo, quanto se pode fazer uma descrição dos candidatos em relação àquele perfil. Okay? Bom, então qual é o procedimento mental de descrever? Lembrando também que descrever é um tipo, uma sequência textual muito comum, né, em redações, em processo de expressão, sobretudo escrita. Então, a primeira etapa para você descrever algo é estabelecer o modelo descritivo. Ou seja, quais são os aspectos, as partes, propriedades, a ordem que você vai utilizar para descrever algo. Eu posso, quando eu vou contar um filme que eu assisti, eu vou utilizar de determinados aspectos que eu vou ressaltar ou que eu vou selecionar para poder fazer a descrição do filme que eu assisti. Ou de um objeto que eu vi, ou de um produto que eu comprei, por exemplo. O segundo passo é analisar o objeto. Eu vou selecionar, então, os aspectos, partes e propriedades que eu identifico naquele objeto, aspectos estes que são correspondentes ao meu modelo descritivo. Terceira etapa, eu vou nomear esses aspectos. Fazer na prática uma espécie de tradução. São os descritores que eu vou utilizar para poder fazer a descrição. E, por último, eu ordeno. Qual é o sequenciamento que eu vou utilizar? Por exemplo, vamos supor que eu vá fazer uma descrição espacial em relação a esse último item, né? Ordenar. Eu posso fazer essa descrição do que acontece num cenário a partir daquilo que está mais próximo de mim e depois eu vou fazendo a descrição conforme os objetos que vão se distanciando. Então, eu estabeleci uma sequência, critério de proximidade espacial. Eu posso estabelecer uma outra ordem, por exemplo, cronológica. Vou descrevendo determinados acontecimentos que foram se sucedendo no tempo. Poderia ser um tipo de ordenamento. Tá? Então, essas seriam as etapas para você descrever qualquer coisa. Vamos ver a aplicação disso? Um exercício com vocês. Vejam só. Quem é? Vamos ver se vocês conseguem descobrir essa personalidade aqui. Eu vou até aqui colocar, já ficar aqui com o chat para saber aqui se vocês conseguiram descobrir, tá? Então, vamos ver. Quem é essa pessoa aqui, ó? Vou dar alguns dados. É um homem. Então, veja se vocês conseguem. Outra informação, estou descrevendo, tá? Adulto. Então, homem, adulto. Caucasiano. Caucasiano. Porte atlético. Cabelos pretos. Estou fazendo a descrição dos aspectos dessa pessoa ou personagem. Veste uniforme. Vejam só. Esse uniforme é malha fina, aderente ao corpo. Calça azul. Sunga vermelha por cima da calça. Já sabem quem é? Botas vermelhas. Ah, já tem gente acertando aqui. Botas vermelhas, capa vermelha, camisa azul e uma estampa no peito com um grande S. Justamente. Acertou aqui. Nós estamos falando do Super-Homem. Então, repare.
pela minha descrição, teve gente aqui que conseguiu chegar no objeto que estava sendo descrito, o super-homem. Então, eu selecionei aspectos, por exemplo, da aparência, o porte atlético, selecionei a roupa, as características da roupa, para que eu pudesse descrever o meu objeto, no caso, o super-homem, e ver que vocês acabaram identificando. Tá? Então, isso é um exemplo de aplicação do ato de descrever. Bom, continuando então, vamos ver agora como isso aparece em questões oficiais. ENAD 2014, Engenharia Mecânica, questão discursiva. O virabrequim é um dos componentes do motor que opera sob elevadas tensões e, por isso, necessita de alta resistência mecânica. Levando isso em consideração, faça o que se pede nos itens abaixo. A. Indique o processo de fabricação para produzir virabrequins com melhores propriedades mecânicas. Justifique a resposta. Mas o que interessa para a gente é aqui. Ó. B. Descreva, o grifo é meu, o processo e enumere suas etapas. Então, numa questão discursiva, está solicitando justamente a descrição do processo aqui abordado. Então, o ato de descrever, gente, quando aparece nas questões, vocês podem ver isso nos exemplos aí da apostila do módulo, né, dessa parte do módulo, geralmente são muito diretas. Então, você não tem dúvida. Quando se solicita uma descrição, se explicita, se usa o termo descrever. Esse é o que acontece praticamente na totalidade, tá? Ok? Outro exemplo, agora também do ENAD. Considerando que em um projeto da área de design, em qualquer uma de suas habilitações ou ênfases, devem necessariamente ser percorridas as etapas projetuais de planejamento, anteprojeto, desenvolvimento, implementação e avaliação, descreva, novamente grifo meu, os principais passos a serem percorridos em cada uma dessas etapas. Então, vocês estão vendo, novamente, de maneira muito explícita, a solicitação da habilidade de descrever numa questão de prova. Ok? Os indicadores de descrever não vão ser muitos. Praticamente é isso. Ó. Quando a finalidade visa apresentar as características do objeto e a citação explícita da habilidade, como a gente viu aqui nos dois exemplos. Praticamente nos exemplos de questões da apostila, vocês vão reparar que todos têm ali a explicitação mesmo do termo, a menção direta do termo de descrever. Ok? Bom, pessoal, e aí nós chegamos à habilidade de sintetizar. Uma habilidade também muito importante do ponto de vista intelectual, porque influi na nossa capacidade de processar informação. A sua capacidade de síntese impacta diretamente a sua capacidade de lidar com o maior número de informações e com a complexidade. Uma pessoa que tem dificuldade de sintetizar, ela terá dificuldade de lidar com a complexidade. A síntese é muito importante no contexto da complexidade. Vamos então à definição. Sintetizar é a habilidade cognitiva de combinar elementos diversos ou partes, fatos, ideias, concepções, em um todo coerente, explicitado em seus aspectos essenciais. Então vamos ver como é que se dá na prática. Vejam só. Eu falei aqui pela definição que é combinar elementos ou partes em um todo coerente. Vocês vão ver, então, que a síntese é o contrário da análise. A síntese, por exemplo, é uma operação muito utilizada na paleontologia. Vocês estão vendo aí a questão de fósseis. Se na análise a gente parte do objeto na sua totalidade e a gente vai decompondo nas suas partes constituintes, na síntese o movimento é o contrário. Eu parto de fragmentos e eu tento montar esses fragmentos numa única totalidade. Então, é justamente o contrário da análise. É por isso que até o símbolo que a gente escolheu para essa operação mental é o do quebra-cabeça pronto, montado. Porque o quebra-cabeça corresponde bem isso.
a questão de você ter fragmentos e você então vai, junta, até que você monta o quebra-cabeça como um todo. Ele tem uma totalidade. Isso é o ato de sintetizar. Só que a gente vai ver que o sintetizar, de constituir esse todo, ou a sua essência, pode se dar de 3 maneiras. Tá? A primeira delas é essa, composição. O que é a sintetizar pela composição? É quando você parte de fragmentos, então, e monta uma totalidade. Vocês estão vendo aí, ó, os fragmentos ou partes de um fóssil de dinossauro, e a gente então poderia fazer o procedimento de síntese montando ele. Né? Isso é o que esse é o processo de sintetizar. Eu parto de unidades independentes ou isoladas e, olha só, constituo esse todo, essa totalidade. Acabei de fazer uma síntese. E é o processo de composição. Eu compus. Então, eu fiz uma composição das suas partes, montando aí o conjunto. Ok? Mas eu também... Então, ó, reunião de unidades isoladas, fragmentos, em uma única unidade, o todo. A paleontologia, como eu disse, é um exemplo muito comum da operação de sintetizar. Um outro aspecto que é possível a síntese é através da generalização. Então, eu vou chegar numa essência, mas essa essência que caracteriza a síntese, ela se deu a partir da generalização de determinados casos particulares. Então, vejam só. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos vários exemplos, tipos, raças de cães. Todos esses são cachorros, correto? Mas, olha só, nós todos não temos dúvida sobre isso. A gente considera, apesar das diferenças, nós identificamos que todos eles são cães. Por quê? Porque nós chegamos a uma síntese do que é a essência de um cachorro. Então, quando eu chego a essa síntese, aqui uma abstração, como vocês estão vendo aí representado, eu chego a partir da generalização de casos particulares, chego naquilo que é considerado um cachorro, um tipo de cachorro que serve para qualquer exemplo, qualquer espécie. Então, nesse momento, eu cheguei à essência e eu cheguei a partir de uma generalização. Vejam que é diferente do tipo de síntese abordado anteriormente, que era da composição, né? Aqui, eu parto de vários exemplos e aí eu vejo o denominador comum. Então, nesse processo de sintetizar, eu posso ver que o cão ele é um animal, não é um vegetal, por exemplo. É uma característica que todos esses exemplares que estão aí na foto, a gente está de acordo. A partir deles também, todos têm 4 patas, então essa é uma característica que eu posso estabelecer como essência. Todos têm rabo, todos têm pelos, apesar de ter variações, focinho, todos latem. Então, eu começo a estabelecer algumas características que formam a categoria cão, o tipo de cão, uma categoria, obviamente, abstrata. Todas essas, então, são a essência do que vem a ser um cachorro. Então, nesse processo de síntese, eu tenho que descartar o que é acidental, ou seja, o que varia de caso para caso, por exemplo, tamanho do pelo, coloração, a orelha, se é uma orelha caída, se é uma orelha em pé, e por aí vai. E eu tenho que manter o que é recorrente. Aquilo que é o recorrente, o denominador comum, que aparece em todos os casos, a regularidade entre os diversos exemplos, é a essência. É o que compõe a essência, são os elementos essenciais. É assim que eu estabeleço a síntese por generalização. Então, vocês estão vendo que depende do caso. Naquele aspecto dos fósseis, eu tenho que fazer a síntese pela composição. No caso, para eu elaborar o conceito de cão, eu vou fazer a síntese pela generalização, descartando o acidental e mantendo aquilo que é regular, recorrente. Mas eu tenho uma terceira forma de sintetizar. É a síntese pela concisão. Quando você pensa em fazer uma resenha, um resumo, você está justamente fazendo a síntese pela concisão. O que vem a ser a concisão? É você conseguir expressar algo, um conteúdo, com um número de elementos menor, um número menor de elementos. Tá? Então, a síntese, quando eu pego um livro, por exemplo, aqui, e eu faço um resumo, um resumão daquele conteúdo, eu estou fazendo uma síntese por concisão. Agora,
o critério que eu vou utilizar para chegar na essência, ele vai ser diferente. Eu vou descartar aquilo que é secundário e vou manter o que é principal. Veja que é diferente do anterior. No anterior eu tinha vários casos, eu vejo que varia de caso para caso, é o que eu classifico como acidental, característica acidental. Por exemplo, se o cão tem o pelo marrom, ou pelo branco, ou pelo preto, isso é secundário. Agora, porque varia de cão para cão. Agora, aquilo que não varia, todos os cães têm focinhos. Então, aquilo é principal. Eu fiz o descarte do secundário por aquilo que era acidental, que variava. E mantive, cheguei na essência por aquilo que se mantinha em todos os casos, o denominador comum. Aqui não dá para fazer isso, porque eu estou partindo de um único objeto. Estou partindo de um único objeto para poder chegar numa síntese. E como eu chego nessa síntese, como eu chego na essência desse objeto, descartando aquilo que é secundário e mantendo o que é o principal. Então, é dessa forma que a gente faz um resumo, dessa forma que a gente faz uma resenha. Um filme, por exemplo, a gente faz a sinopse, certo? Isso tudo são exemplos de síntese por ou pela concisão. Tá? Vamos ver o procedimento mental de cada uma dessas formas de síntese. Na composição, lembrando o exemplo que nós utilizamos foi o dos fósseis, a montagem dos fósseis para montar o esqueleto, a reunião dos fragmentos para montar o esqueleto do dinossauro, foi a síntese pela composição. Então, o procedimento mental é o seguinte: eu analiso as diferentes unidades, partes. Em seguida, eu comparo essas unidades, vejo semelhanças e complementariedades. Se, por exemplo, uma parte tem uma proeminência, tá? Tem uma ponta, é pontiagudo, e uma outra parte tem uma certa cavidade que corresponde àquela proeminência, eu consigo ali ver um encaixe. Então, eu estou vendo a complementariedade. Dessa maneira, eu consigo fazer o passo seguinte. Temos alunos entrando aqui, tá? Seja bem-vindo. Então, continuando, pessoal. A próxima etapa desse tipo de síntese pela composição é reunir as unidades em um todo, conforme a estrutura ou a dinâmica. Então, eu vi as diferenças, as diferentes partes, vi onde elas se assemelham e se complementam, e aí eu reúno, faço a composição, como aquele exemplo que eu mostrei dos fragmentos do dinossauro, e aí eu consigo juntar esses fragmentos para montar o esqueleto inteiro do dinossauro. Esse é o procedimento mental da habilidade de sintetizar pela composição. Agora, a outra forma de síntese que a gente viu foi pela generalização. Aquele exemplo dos cães, as diversas raças de cães, e aí eu chego no conceito de cão. Então, veja, nesse procedimento, eu tenho que analisar as diferentes unidades, no exemplo que a gente usou, as diferentes raças de cães, Pinscher, Chow Chow, Dálmata, Lhasa, Doberman, São Bernardo, os diferentes cães. Eu analiso, então, essas diferentes unidades, comparo essas unidades, vendo as semelhanças, propriedades comuns, vendo as diferenças também. Aquilo que é diferente são os aspectos acidentais, como a gente viu, ou seja, variam de espécie para espécie, de exemplo para exemplo. E aquilo que se mantém são as características essenciais. Então, olha, eu identifico a essência pelo denominador comum e descarto os acidentais, que são as diferenças. Então, eu vejo que todos os cães têm 4 patas. Eu vejo que todos os cães têm focinho. Então, eu chego na síntese através justamente do denominador comum entre os diferentes exemplos. Vejo, então, que o procedimento mental dessa síntese é diferenciado do procedimento mental da síntese através da composição. E aí, correspondendo àquele nosso terceiro exemplo do livro de fisiologia e o resumão do livro, nós temos a síntese, então, pela concisão. Então, o procedimento mental é analisar o objeto, por exemplo, o livro, se você vai fazer um resumo, uma resenha. Avaliar, aí olha só a diferença, você vai avaliar a importância das partes.
a partir do parâmetro, do modelo sintético. Então, quando eu vou olhar um livro, se eu quero fazer o resumo de um livro, eu tenho que ter certos critérios do que eu vou considerar importante ou não, que vai variar conforme o assunto, conforme o tipo de livro. Isso pode servir também para um filme, como a gente estava vendo lá o exemplo de avaliar. Se eu vou fazer a sinopse de um filme, eu tenho certos critérios, até na elaboração de roteiro, se fala a linha do roteiro, né? Você tem o argumento, que é uma síntese, mas só que com algumas características, que tem uma outra que é a sinopse do filme, que não é a mesma coisa que o argumento, também é uma síntese, mas tem um outro modelo de síntese, né? Tem uma outra finalidade, e assim vai. Então, você tem que ter claro qual é o seu parâmetro para que você possa ver o que é importante e o que é secundário. Olha que interessante também. Vocês estão observando que, para sintetizar nesse tipo da concisão, você tem a habilidade de analisar, que a gente viu na aula anterior, e você tem também a habilidade de avaliar nessa segunda etapa que a gente viu, a primeira operação mental que a gente viu hoje. Isso significa o quê? Se você não souber analisar, você terá dificuldade em sintetizar. Se você não souber avaliar também, você também terá dificuldade em sintetizar. E aí, gente, nesse tipo de síntese, você identifica a essência através da manutenção do principal, o principal é o essencial, e o descarte do secundário. Mas o que é principal e o que é secundário vai depender do seu referencial. Então, vamos ver como exemplos de todos esses três tipos de síntese em provas oficiais. Trouxe aqui um exemplo da Prova Brasil. Isso é para o ensino fundamental, mas porque eu quis trazer aqui, ilustrar os três tipos de síntese para vocês verem como é que isso cai em prova, tá? Então, vejam só. Síntese pela composição. Para facilitar a lembrança, é aquele do esqueleto do dinossauro. Na figura abaixo, há um conjunto de setores circulares cujos ângulos centrais são de 90 graus. Cada setor está com a medida do seu raio indicada. Então, vocês estão vendo aí a imagem. Ó. Vocês estão vendo, então, que é fragmentos. São fragmentos. Vejam só, então, o que vai ser pedido. Agrupando-se convenientemente esses setores, são obtidos A, 3 círculos, B, no máximo um círculo, C, 2 círculos e 2 semicírculos, ou D, 4 círculos. Olha só, pessoal, aqui fica muito claro a habilidade de sintetizar pela composição. Porque o candidato, o aluno ou aluna vai ter que justamente montar, como eu falei, por exemplo, o exemplo do quebra-cabeça, vai ter que juntar essas partes para compor a totalidade, que no caso aqui vão ser 2 círculos e 2 semicírculos. A operação mental exigida é a de sintetizar. Parte-se dos fragmentos para se constituir uma totalidade, né, um conjunto. Vamos ver agora um exemplo da síntese por generalização. Só para ter como referência aquele exemplo que a gente deu dos diversos cães, raças de cães, e aí a construção do conceito do que vem a ser cão, né? A questão mais abstrata da noção de cão. Então, essa questão caiu no ENAD, Psicologia. Vejam só, em um estudo de crianças da zona rural brasileira, Leite, 2002, observou que grande parte dos brinquedos disponíveis, bonecas, peteca, casinha, bola, era feita pelas próprias crianças ou havia reapropriação de instrumentos. Paus, carrinhos de mão, cabos de vassouras e latas, elas brincam ao puxar lata, rodar pneu, colher fruta, andar na bicicleta dos pais, catar capim na horta, recolher o gado, cuidar do bebê, amarrar a cabra no pasto, brincar de bola, de comprar na venda, de correr. O trabalhar e o brincar da criança também aparecem nas tarefas cotidianas diversas, dando a essas atividades um caráter lúdico e singular. Em uma pesquisa sobre o brincar da criança indígena brasileira, aí então agora uma outra pesquisa, Oliveira e Menandro, 2002, observaram brinquedos dos mais variados tipos e naturezas. Eram brinquedos artesanais, como o estilingue, o peão, a zarabatana ou os chocalhos.
os autores identificaram uma diversidade de vivências lúdicas que transformam objetos em brinquedos, com base na experimentação e na fantasia. Então, reparem que foi apresentado no texto base dessa questão duas pesquisas, a descrição de duas pesquisas, tá certo? Vamos ver, então, o que o enunciado vai solicitar. Essas pesquisas são sintetizadas na afirmativa? Bom, neste caso, fica muito evidente porque se faz a menção direta à operação mental. Mas a síntese aqui, diferente daquela outra questão que foi pela composição, é a síntese através da generalização. Por quê? Nós temos que ver as características em comum das duas pesquisas para poder chegar na essência. Então, a apropriação dos objetos e sua transformação em brinquedo caracteriza a experiência lúdica dos dois grupos, embora sejam brinquedos impregnados pelo contexto cultural. B. A perspectiva acerca da infância e da criança nos estudos culturais é baseada no ideal de pureza e de ingenuidade que deve ser submetida aos estudos experimentais. C. A perspectiva sobre a natureza infantil é homogênea, adotando um modelo que busca enquadrar a criança no universo sociocultural já constituído e marcado pela diversidade. D. As diferenças na vivência da infância aparecem nas pesquisas, pois tanto as crianças da zona rural quanto as indígenas transformam objetos em brinquedos. Ou as transformações nos modos de viver, o lúdico na infância, mostram a importância dos brinquedos nos centros urbanos das grandes cidades. Ora, pela comparação das duas pesquisas, o aluno ou a aluna tem que chegar na característica essencial, ou seja, tem que ver o denominador comum, que é, como a gente viu, a síntese pela generalização. Então, é a letra A. Neste caso, a apropriação dos objetos e sua transformação em brinquedo caracterizam a experiência lúdica nos dois grupos, embora sejam brinquedos impregnados pelo contexto cultural. Você consegue ver isso nas duas pesquisas. Tá? Então, de novo, a habilidade de sintetizar. Reparem que aqui você não precisa de nenhum conhecimento prévio para poder responder corretamente essa questão. Se você realmente fizer a leitura atenta do que está sendo informado, e utilizar a operação mental, que neste caso é a operação mental de síntese pela generalização, você tem uma probabilidade maior de chegar na resposta certa. E agora vamos ver um exemplo, que é a síntese pelo terceiro tipo que a gente viu, a síntese pela concisão. Só para ter como referência aquela síntese que a gente utilizou, na verdade, como um exemplo, o livro de fisiologia e fez um resumão daquele livro. Tá? Então, vejam só como essa questão vai ser a síntese pela concisão. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, olha só, o panorama estratégico, quer dizer, o que estava acontecendo, né, no mundo pós-Guerra Fria de uma forma geral. Então, dá o panorama. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Veja, então, que essa alternativa seria uma espécie de síntese ao que estava acontecendo no mundo, do ponto de vista de política internacional. E todas as outras vão ser dentro dessa mesma natureza. B. O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeus e asiáticos e que tinham sido palco da Guerra Fria. C. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, ONU, com maior envolvimento dos países emergentes. D. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como uma ameaça global devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo? Ou a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares, mas que se submete, corrigir ali. Bom, pessoal,
essas alternativas são sínteses, só que são as sínteses por concisão. Por quê? Para a pessoa responder corretamente, no caso aqui a resposta é a letra A, ela tem que ter uma visão de tudo que estava acontecendo no mundo, ou que aconteceu no mundo naquele período, né? E a partir dessa visão de todos os fatos, ou uma boa parte dos fatos que estavam ocorrendo, ou que ocorreram, a pessoa conseguir fazer uma concisão, que é o panorama do que estava no mundo pós-guerra, que corresponde à letra A. Então, esse é um exemplo de síntese através da concisão. Então, gente, na meta-análise das questões que envolvem sintetizar, vocês vão ter na apostila, vocês veem exemplos disso, muitas vezes como indícios, elementos combináveis, por exemplo, conjunto de elementos combináveis numa totalidade, a essência, as alternativas de resposta representam a essência de um objeto, essência, busca-se a essência de um objeto, menção ou citação explícita da habilidade, respostas sínteses, como aquela questão que a gente acabou de ver, do panorama estratégico no mundo pós-guerra. Respostas sim, as alternativas de resposta são possíveis sínteses. Totalidade associada, visa objeto associado à totalidade abstraída. Totalidade detalhada, descrição detalhada das características de um todo. Esses são exemplos, então, de indicadores ou indícios para a exigência da habilidade de sintetizar em questões de prova. Na apostila desse módulo, vocês têm aí diversos exemplos com a indicação desses indícios em questões oficiais, ENAD, ENEM, sobretudo. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Estou aqui para esclarecer. Ok? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, pessoal, é isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem, posteriormente, postar na nossa própria plataforma, no Moodle, tá? No curso, no módulo correspondente. Então, onde vocês postam os exercícios, vocês também podem colocar as dúvidas, ou na nossa sala de aula também, logo no início ali da plataforma, vocês têm lá um espaço também para dúvidas, necessidade de esclarecimentos em geral. Tá bom? Então, agradeço aí a participação de vocês e até semana que vem. Tá bom? Já estamos aí caminhando para a nossa reta final. Já passamos da metade. Então, agora o tempo está voando. Tá bom? Pessoal, então, até a próxima. Um grande abraço e até lá.